Olá pessoal, nós vamos falar hoje de como evitar complicações no seu peeling. Se esse tema te interessa, inscreva-se no nosso canal do YouTube e acompanhe-nos na mídia social do Instagram e do Facebook. Nós vamos falar hoje sobre como evitar as complicações no seu peeling químico. A gente tem recebido muitas perguntas de usuários, de pacientes que fizeram peeling químico e que acabaram tendo alguma intercorrência e algumas delas até um pouco preocupantes. Então, como eu sempre falo e prezo muito com algumas medidas de qualidade referente a produtos que eu uso no consultório com os meus pacientes, eu dou muita aula sobre peeling químico, eu acabo tendo alguns cuidados em relação a algumas aferições, como pH, entre outras coisas. Para mostrar para vocês, eu vim aqui para o laboratório, onde eu costumo testar as formas e compor as formas, pedi que a doutora Alessandra, que é farmacêutica e manipula os peelings que são mais complicados para mim, como fenol, como ata, explicar um pouquinho para vocês sobre algumas medidas que a gente tem que tomar quando a gente vai preparar o ácido para usar no rosto ou no corpo do paciente. Eu, por exemplo, gosto de montar os meus ácidos, como eu sempre digo, ele vem individualizado para o paciente e eu determino o pH. Doutora Alessandra, muito obrigado. Obrigada, doutor Marcos. Então, gente, uma coisa que eu preconizo muito aqui na farmácia é a atenção em relação ao pH. Não só nos peelings, mas principalmente nos peelings. Por quê? O pH é importantíssimo. Se ele for um pH mais baixo, o peeling vai ser mais agressivo, mais invasivo. E um peeling com pH mais alto, ele não vai ser tão forte como com pH baixo. Então, aqui na farmácia, eu tenho 3 pHmetros. Por quê? A minha preocupação é assim, se quebrar um pHmetro, eu tenho outro, se quebrar o outro, eu tenho outro. Esse aqui é um deles. É um aparelho que a gente mede todas as fórmulas antes de sair da lista. Tem que medir o pH. E peeling é fundamental verificar o pH. Por exemplo, um ácido mandélico com pH 1,8 para um médico, que a gente tem que manipular para um médico num pH muito mais baixo, porque o médico tem esse controle. Já um profissional, por exemplo, um farmacêutico, jamais eu posso deixar sair nesse pH. Aí seria um pH 3,5, porque o médico tem essa habilidade de controlar o frost ou qualquer complicação também. Lembrando, por exemplo, como eu sempre falo para os alunos, né? Quando a gente tem uma pele mais envelhecida, ou seja, uma pele que ela é menos hidratada, uma pele que ela tem menor densidade, a derme dela é mais estreita, a gente tem que usar, por vezes, um pH um pouco mais alto. Porque senão eu vou ser muito invasivo, vou provocar uma irritação maior do que a que eu quero. Então aquela curva do benefício em relação à curva do dano acaba ficando muito acentuada. Então, por vezes, as primeiras sessões é melhor você fazer com pH um pouco mais alto, onde você consegue já trazer um processo inflamatório controlado, que é o que a gente quer, que traz o que? A migração de fibroblasto, que é uma célula que vem por quimiotaxia, que a gente fala, e produz colágeno. Então, às vezes, mexer no pH é sempre um cuidado que o profissional tem que ter, não é isso? Sim. Como eu digo, a gente usa às vezes um pH mais alto com uma pele mais envelhecida no começo, ou se é uma pele que já é tonificada, uma pele já mais preparada, a gente pode usar os pHs mais baixos, lembrando da concentração de uma coisa que quase ninguém lembra, que é o pKa. Sim, sim. Gente, é de fundamental importância. Eu vou dar só um exemplo simples. Existe um ácido que é o ácido glicólico, né? É um ácido que vem da cana-de-açúcar. Esse ácido, se você deixar ele num pH mais alto, ele não vai ter ação nenhuma queratolítica. Ele não vai agir para rejuvenescimento. Ele vai agir como um hidratante num pH alto. E num pH mais baixo, ele vai ter ação de um peeling. Então, o pH é muito importante a gente ter esse cuidado toda vez que a gente vai liberar uma fórmula da bancada. Uma coisa que eu uso muito são, por exemplo, os ácidos que são estimuladores de metabolismo, da família de estimuladores de metabolismo. O mandélico é um, o glicólico é outro. Então, quando você mexe ele com pH um pouco mais alto, ele acaba ficando mais estimulante metabólico. Sim. E menos irritante e descamativo. Sim. Então, esse blend, ou seja, essa mistura, você usar ele hora mais alto, hora mais baixo, é importante para ter o efeito correto.
E na verdade, o que eu estou querendo mostrar para eles é o seguinte: se você usa o pH errado, ou se a farmácia manipula o pH errado, por isso que é importante os dois profissionais estarem atentos. Eu tenho a minha preocupação de sempre prescrever o pH e a farmácia a preocupação, inclusive, de checar se o pH está adequado. Porque se você joga o pH muito baixo, aí começa a ter a complicação. Sim. Que você querer ter epidermólise e frost não é um problema. Às vezes eu quero ter frost, eu quero ter epidermólise, porque quer dizer que eu cheguei numa camada mais profunda e aí eu quero gerar uma descamação mais intensa. Mas você tem que tomar cuidado para não gerar complicações, porque pode dar, né? Hipocromia, hipercromia, não é isso? E tem até alguns casos de cicatrizes, né? Hipertróficas, e assim, fica muito feio porque é rosto, né? A gente não tem como esconder. Às vezes você pode ter uma complicação de um peeling que você fez numa estria, ninguém vai ver, quer dizer, entre aspas, né? Mas rosto tem que tomar muito cuidado, não é, doutor? Rosto é cartão de visita. Por isso que a gente sempre fala, antes da primeira sessão, veja se o seu profissional está fazendo o teste. Eu tenho um cuidado que eu sempre costumo dizer, eu tenho uma primeira sessão que ela é padrão. Eu faço o peeling há mais de 10 anos e é sempre praticamente a mesma sessão. Por quê? Veio o paciente, eu não conheço a sua pele, eu não sei se a sua pele vai permear, vai absorver bem o ácido, se ela vai descamar muito, se ela vai descamar pouco, se eu vou irritar muito, se eu vou irritar pouco. Então eu sempre uso praticamente o mesmo protocolo para a primeira sessão e o meu paciente sempre me manda foto todo dia após a sessão. Por quê? Porque eu vou controlando a irritabilidade, vou acompanhando o padrão descamativo, porque você sabe, eu sempre manipulo o ácido para o paciente por sessão. Sim. Então isso é um cuidado, isso é uma coisa que eu gostaria de falar. A diferencial. Eu gosto de manipular por sessão e kit por paciente, porque eu tenho certeza que eu não vou ter contaminação cruzada, ou Sim. seja, eventualmente, por um descuido encostar o conta-gota na cuba e aí usar num outro paciente, eu posso ter contaminação cruzada. Sim. Então, é um cuidado para você evitar uma contaminação cruzada e também para não ficar uma quantidade mais alta. Sim. E dependendo, se eu fiz a minha sessão, né, em você, e aí eu vi que irritou demais, a próxima sessão eu já vou pedir um pH um pouco mais alto. Não é assim? Isso que eu acho muito bacana até para falar, né? É verdade, porque a manipulação e o Dr. Marcos, ele individualiza cada paciente é único, cada paciente tem uma necessidade e ele vai fazendo isso, né, doutor? Paciente por paciente, ele vai conhecendo a pele de cada paciente e a gente na farmácia vai tendo esse cuidado e a gente verifica o pH e anota naquela ordem de manipulação que o paciente deixa, que a gente acaba tendo no laboratório, né? Que é o que chama de rastreabilidade, é isso? Sim, né? Qualquer Então, toda forma que sai daqui, se eu tiver uma intercorrência, você consegue me dizer como foi preparado? Isso. Doutor, tem alguma dúvida? Doutor Marcos me liga, olha, eu quero saber aquele paciente X, qual foi o pH que saiu a fórmula dele? Eu vou lá e tenho como olhar o nome do paciente, o número da fórmula e o pH exato daquela formulação. Isso é um controle de qualidade, Sim. Importantíssimo. Como, por exemplo, é até um tema polêmico hoje em dia, o uso do pincel para aplicar a aplicação de peeling. Mas a gente acaba usando. Eu costumo dizer para quem eu dou aula, o pincel é uma coisa muito barata. Sim. Né? Então, não vale a pena. Hoje em dia existem padrões e padrões de qualidade. O meu padrão de qualidade é usar ele praticamente descartável, ou cada paciente ter o seu pincel. Eu acompanho, eu vou em consultórios, porque eu faço cursos e tudo mais. Você vê o pessoal pegando o pincel e usando o mesmo pincel em todos os pacientes durante o dia. Poxa, você vai passar isso numa pele. Se fez microagulhamento antes, por exemplo, você tem contaminação biológica, né? Ou então ele lava e deixa o pincel lá parado. Aquilo ali úmido vai criar fungo, Sim. vai criar bactérias. É uma questão de consciência, por isso que acabam acontecendo algumas restrições, né? Porque alguns profissionais não tomam esses cuidados de contaminação cruzada, de higiene. Então você tem que conhecer muito o médico que você trabalha, que você escolhe para ser seu médico, e a farmácia onde você manipula os seus produtos também. Vamos mostrar para eles como é que Vamos. Então, gente, isso aqui é um pH-metro, né? E eu tô com um produto que é um creme Olive, que é um creme feito de cera de oliva italiana. Eu uso a 5% essa cera, porque menos do que isso, gente, não adianta, não vai ter uma regeneração da pele, que é o que a gente quer às vezes, depende da fórmula, né? Esse Olive, inclusive, desculpa te interromper, Imagina. é a base, o veículo que eu gosto de prescrever todos os meus pós-peelings. E a gente vai explicar um pouquinho depois a importância do óleo. Sim, tá? Então, aqui, por exemplo, a gente vai verificar o pH, né? Então, aqui está o produto, né? A gente vem com... Isso aqui é um eletrodo, tá, gente? Vamos ver qual é o pH desse creme.
Tá com pH 5,91, tá? É um pH aceitável, porque a nossa pele tem um pH mais ou menos 5,5, doutor? Depende da região. Vai variar da pessoa, da hidratação e tudo mais. E da região também, mas né? é aceitável, geralmente a gente pede para ficar em torno de 6, vai entre 5,5 e 7, né? Agora, doutor, vamos supor, me dá, o que o senhor acha? Uma criança que está com uma assadura, sai daqui da farmácia um pH 3, né? Não pode. Você imagina como que vai ser, né? Ou então o paciente, como a gente formula muito para psoríase, já está uma pele irritada, uma dermatite atópica, não pode sair com pH mais baixo. Não pode ser com pH mais baixo. E às vezes a gente também não pode sair alto. Um pH alcalino também vai ser prejudicial, tem que ser um pH equilibrado, tá? Exato. E muitas vezes, gente, o Dr. Marcos, ele pede o pH que ele quer, ele já deixa na receita, é muito legal, porque ele coloca que é do pH X. Então é muito interessante porque já direciona a farmácia a fazer da maneira que ele quer. No caso aqui, né, vamos supor essa solução aqui, a gente quer um pH mais baixo, então a gente vai pingar o ácido cítrico e eu vou ver quanto que vai dar essa solução agora. Isso me lembra quando eu fiz a minha pós-graduação de formulação. A gente vem para a bancada e fica montando a estrutura das mãos. Vamos ver. Ó, gente, já tá deu... dando 2,67. Porque ele abaixou o pH com ácido cítrico, né? Tá Estamos vendo? colocando um ácido nessa solução. Então, quando a gente vai usar, por exemplo, aquele líquido, que aqui a gente colocou corante para vocês poderem visualizar. Mas quando a gente vai passar aquele ácido no seu rosto no consultório, eu tenho que saber se o ácido está, por exemplo, a 2,64, que é o que ele está agora, se ele está a 1,8 ou se ele está a 3,2, porque a ação dele na pele vai ser diferente, né? Agora vamos fazer um básico? Vamos. Eu estou colocando aqui hidróxido de sódio. Então, gente, ele vai deixar agora o pH mais alto, mais alcalino, né? Vocês vão ver como que vai mudar a leitura do pH-metro. Eu, pra falar a verdade, gente, aqui na farmácia eu sou totalmente refém do pH-metro. Não dá, pra mim não dá pra trabalhar, pra soltar nenhuma fórmula sem verificar o pH. É muito... E outra coisa também interessante, doutor, alguns princípios ativos, vamos supor anti-aging. Os princípios ativos que são anti-rugas, eles pedem um pH em torno de 7. Então, se a gente não deixar no pH certo,